Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a segunda parte, vídeo de eu contando um pouquinho da toxoplasmose ocular. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento. Então vai ser falando do tratamento e também um desabafo, tá? Pra quem não assistiu a primeira parte, vai estar aqui, pra vocês irem lá e assistir. Quem veio ver vocês? Dá oi. Quando o médico falou que eu tava com a toxoplasmose, né, que os sintomas que eu tava tendo era de toxoplasmose, a gente começou um tratamento com urgência. Então, como eu falei pra vocês, na época eu tava morando sozinha, então esse tratamento foi muito difícil pra mim, porque eu tava, sabe, quando você quer tanto alguém do seu lado pra te ajudar, pra te apoiar nesse momento, porque pra mim era um momento assim completamente difícil. Talvez alguém que tenha passado pela mesma doença que eu, assim, tenha levado numa boa, mas pra mim eu tava numa fase tão complicada da minha vida que foi realmente difícil demais. Eu não trabalhava, né, eu fazia parte de um projeto e recebia um valor ali muito pequeno, que assim, pra quem não trabalha, já era bom demais o que eu recebia. E eu recebi o dinheiro da minha mãe, que ela me mandava pra poder pagar as contas, ir pra faculdade, se alimentar. Então, assim, era um dinheiro bem contadinho, porque a gente tava passando por um momento bem difícil. A gente tinha que juntar dinheiro, tinha que economizar muito pra poder investir numa casa própria, né? Que era o nosso sonho, que é o sonho de todo mundo, né? Então, assim, tava muito complicado. E aí, quando eu descobri o valor dos remédios total, porque, gente, era tanto remédio que eu tinha que tomar. Primeiro que eu sou péssima pra lembrar horário de tomar remédio. Então, assim, eu tive muita dificuldade, só que o médico falou assim, você não pode deixar de tomar o remédio, isso é muito sério, então você tem que levar a sério esse tratamento. Aí quando eu fui na farmácia procurar os remédios, primeiro que eu tive um pouquinho de dificuldade de encontrar um dos remédios, mas no total eu paguei quase R$1.000 no tratamento inteiro, assim, só de remédio, quase R$1.000, que era basicamente o dinheiro todo que eu tinha pra pagar as contas e tudo mais. Então, assim, eu me sentia muito mal, porque eu tinha que pedir minha mãe pra me ajudar, pra pagar esse tratamento, e eu me sentia mal porque era um dinheiro que a gente poderia estar investido na casa e que eu tava gastando com tantos remédios. Então, assim, isso me deixava mais mal ainda, pior ainda. Eu não vou falar os remédios porque não tem por que falar, mas eu usava 2 colírios. Um deles era aquele que todo mundo usa quando vai no oftalmologista, que é aquele que dilata o seu olho, você não enxerga nada e arde na alma. Então, eu usava ele. Isso me atrapalhou muito porque eu tinha que usar o tempo todo e às vezes eu tava na aula. Então, imagina, você não enxergando nada no meio da aula. Era o que acontecia, né? Então, isso me atrapalhou muito. Eu já tava muito mal na faculdade por todos os problemas que eu relatei anteriormente. Então, assim, só piorou, né? Só piorou a situação. Então, no meu relógio, no meu celular, tinha alarme o tempo todo. Então, o tempo todo eu tinha que ficar com ele ali na mão, principalmente quando era na faculdade, que não poderia deixar o somzinho. Então, eu ficava com ele ali na mão pra saber que hora que ele ia despertar pra tomar o remédio. Era o tempo todo eu tava tomando algum remédio pra isso. Toda semana eu tinha que ir no médico pra poder ele ver como que tava a evolução do tratamento. E isso me atrapalhou muito também, porque ele sempre atendia no mesmo dia e eu sempre perdia a aula da mesma professora. Não tinha outro dia pra ele me atender. Então eu lembro que eu levava uma pilha assim de atestado médico pra ela, pra explicar as minhas faltas. E porque a gente pode ser reprovado por falta na minha faculdade. E isso me atrapalhou muito. Eu quase fui reprovada na matéria dessa professora porque eu não ia na aula, porque eu tava no médico. Então eu não entendia a matéria. Eu tinha dificuldade pra pegar a matéria porque eu não ia. E assim, isso me abalou mais ainda, porque eu fiquei desesperada. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então assim, fiquei mais desesperada ainda, achando que eu ia ser reprovada, eu chorava. E aí, gente, eu ia tanto no médico que ele virou um pai pra mim. Ele era aquela pessoa que sabia, só de me olhar, o que estava acontecendo. Então ele percebia que eu tava muito abalada, que eu tava muito mal
emocionalmente, então ele enchia meu saco. Eu vivia falando assim, nossa, você gosta tanto de mim que enche meu saco. Porque ele sempre tentava fazer alguma brincadeira pra eu poder distrair. Às vezes ele até passava dos limites, ficava um pouco chato. Mas assim, eu sei que ele não fazia por maldade, ele queria realmente que eu distraísse. Então assim, eu era a pessoa que ele mais ficava no consultório. Então os outros pacientes dele ficavam meia hora, 40 minutos, e comigo ele ficava 1 hora. Só tentando deixar o ambiente mais calmo pra mim, mais tranquilo, porque ele sabia que se o meu emocional não melhorasse, eu não teria tanta evolução assim no tratamento. E assim foi, né? Então toda semana eu tava lá, todo dia tomando um punhadão de remédios. Só que o meu emocional tava sempre ruim. Eu comecei a ir em outros médicos, dava outras infecções também. Então era outro tratamento que eu fazia. E assim, gente, tomar remédio demais também abaixa a imunidade. Então eu comecei a tomar suplementos indicados pelos médicos, lógico, para tentar aumentar a minha imunidade e ajudar no tratamento. Teve uma época que eu fui na consulta e aí ele falou assim, temos um problema. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que aconteceu, né? Tinha dado a infecção de novo. E isso, gente, era quase impossível de acontecer. Só acontece, de acordo com ele, se a pessoa tiver uma imunidade muito baixa. Normalmente acontece com pessoas, por exemplo, que têm HIV, né? Então, assim, a minha imunidade estava tão baixa que deu a infecção de novo. A reincidiva, se eu não me engano é assim que fala. Eu lembro que ele passou até pra mim fazer o teste de HIV pra ver se eu tinha. Na hora eu fiquei com tanta vergonha, eu sabia que eu não tinha, mas eu tava com tanta vergonha que eu não sabia nem onde enfiar a minha cara. Eu lembro que ele falou também pra pedir se minha mãe pudesse voltar, porque eu precisava de apoio físico, eu precisava de alguém ali do meu lado me apoiando, sabe? Eu sei que ela me apoiava de longe, meu namorado também me apoiava, estava ao meu lado, mas eu precisava de uma pessoa aqui comigo, me ajudando. Então eu lembro que ele falou assim que tentar convencer ela. Eu lembro que ela ficou tão desesperada quando eu contei pra ela, foi uma tristeza assim, foi uma notícia muito forte pra ela, e ela acabou voltando pra ficar comigo por causa disso. Aí eu fiz o teste, deu negativo, logicamente, e aí o médico falou assim, olha, temos que cuidar das suas emoções. Aí ele pediu pra me contar o que estava acontecendo, porque pra minha imunidade estar tão baixa assim ao ponto de ter dado a reincidiva, tinha que estar acontecendo alguma coisa muito grave. E aí, gente, ele virou um psicólogo pra mim naquele momento. Eu lembro que eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, igual um bebê. Porque quando eu vou falar de alguns momentos muito difíceis, eu começo a chorar. Tanto, ó, aqui é o momento. Então, assim, foi... Eu acho que eu não consegui nem abrir a boca direito. Quando ele perguntou, eu desabei, assim, no consultório. Imagina, acho que eu fiquei 1h30 na consulta. Foi, eu acho, a maior consulta que eu tive. Eu chorei tanto, tanto. E ele tentando me consolar, me ajudar, tentar entender o que estava acontecendo. Às vezes ele fazia algumas piadinhas para poder me alegrar, deixar o ambiente um pouco mais tranquilo. E aí eu contei tudo que estava acontecendo pra ele. E aí ele tentando me acalmar, pra não me preocupar e tal. Realmente, ele foi um pai pra mim, sabe? Tinha vezes que eu falava pro meu namorado assim, eu vou trocar de médico porque ele é insuportável, porque ele enche meu saco. Mas, gente, eu acho que se eu fosse muito doida que eu trocaria de médico, porque ele foi realmente um pai. Aí a gente continua, só que o que acontece? Deu a infecção de novo, só que não causou nenhum sintoma, porque eu tava já fazendo tratamento. Então, de certa forma, um tratamento que era pra um acabou ajudando no outro, né? Então, depois de muito tempo, eu nem lembro, eu não faço nem ideia quanto tempo que eu fiquei indo em consultas. Eu sei que quando eu fui na última e ele falou assim, agora você tá
agora você recebeu alta, você vai precisar vir aqui em consultas anuais, né, pra poder a gente verificar, ver se tá tudo direitinho, né, consulta de rotina. Gente, eu fiquei tão feliz, tão aliviada com aquele momento, porque era tudo que eu queria, era não precisar ter que ir no médico toda vez, porque era toda vez eu usando aquele colírio, e eu comecei, e aí na época eu já tava de moto, então como que eu voltava pra casa pilotando, e eu não queria de jeito nenhum ir de ônibus e passar aquele estresse que eu passava. Então assim, eu fiquei muito, muito feliz quando ele falou sobre essa alta. Mas eu passei por momentos muito difíceis durante todo esse tratamento. Eu não fui reprovada na matéria, eu passei, foi Deus que abençoou. Eu acho que Deus percebeu que eu tava tão mal que ele falou assim, não, vou te ajudar, você não vai reprovar. Então assim, esse foi o tratamento que eu tive. Eu não tive nenhum problema assim na visão. Ele explicou pra mim, se a cicatriz tivesse dado na menina dos olhos, que é onde fica a visão, eu teria perdido a visão, mas ele não deu. Então ele até mostrou, ele fez um ultrassom dos olhos e mostrou direitinho, explicou por que eu vi o vulto e tudo mais. Então assim, eu não tive cegueira nem parcial e nem total, graças a Deus. O único problema que pode ser também tanto pelo astigmatismo, como pode ser pela toxoplasmose, que eu tenho sensibilidade à luz, então assim, por exemplo, eu tô com a luz bem aqui atrás para poder gravar, então eu tenho que ficar, às vezes, vocês vão ver que que em vez de eu olhar pra câmera, eu acabo olhando pra tela, pra poder fugir um pouco da luz, porque eu tenho sensibilidade à luz, assim, eu sofro muito. E isso também pode ser um sintoma de toxoplasmose. Às vezes eu sinto dor nos olhos, mas também pode ser por causa da dependência do óculos. Mas assim... e por exemplo, se eu faço assim, eu não enxergo muito bem desse olho. Se eu faço assim, eu enxergo maravilhosamente bem. Aí com os dois, assim, não vejo nem diferença. Agora se eu tampo esse, eu já não... Tanto que é muito difícil, gente. Eu tô maquiando e a gente fecha automaticamente o olho e fica um pouco complicado. Mas fora isso, é tranquilo e eu realmente espero não ter que passar por isso nunca mais, nunca mais. Então, essa foi a minha experiência com a doença. Não sei se eu falei, mas a toxoplasmose ela não tem cura. Então, por isso que a gente tem que cuidar um pouquinho da saúde, praticar atividade física, se alimentar bem, se amar, para que o sistema imunológico fique super feliz. Então é isso, gente. Essa foi um pouco da minha experiência com a doença. E um desabafo. Acho que foi bom pra mim também fazer esse vídeo, porque vai tirando esses sentimentos tristes da vida. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades. Me siga lá no Instagram pra gente poder conversar mais. Conte aqui embaixo se você já passou por isso ou por alguma coisa parecida. E eu queria dizer uma coisa, às vezes nem todo mundo que fica sorrindo o tempo todo é realmente a pessoa mais feliz do mundo, tá? E muitas vezes eu ia pra faculdade sorrindo, mas o meu sorriso era quase um pedido de ajuda. Então é isso, né? Foi um desabafo completo nesse vídeo. Um grande beijo pra vocês e até a próxima.